Fala galera, meu nome é Murilo Inforsato, eu sou ator, sou diretor, professor de comédia dell'arte. Esse workshop aqui fala sobre a importância da comédia dell'arte para o intérprete. Tá? Ele é patrocinado pelo PROAC 39, Governo do Estado de São Paulo. Então vem comigo, vamos lá? Vamos lá então, galera. Então primeiro a gente tem que entender o que é a comédia dell'arte, não é mesmo? Olha só, a comédia dell'arte é um estilo de interpretação com máscara, no qual o gênero é a comédia, correto? A especificidade da comédia dell'arte é a máscara, certo? Por quê? Porque ela já tipifica o intérprete. Então qualquer um pode usar a máscara, independe da idade. Eu sou o velho, se eu coloquei a máscara do velho, eu faço um velho. Então o personagem ele já estava caracterizado somente com a máscara. Às vezes não se tem nem figurino, né? A gente veste preto e coloca a máscara. Entenderam o porquê da máscara na comédia dell'arte? A comédia dell'arte ela também não tem um texto escrito. Ela trabalha com o canovatio. E o que é canovatio? Canovatio. Qual é a diferença do canovatio para um texto normal de teatro? Que o canovatio ele não tem escritos diálogos, né? As falas dos atores. O canovatio ele é simplesmente um roteiro de ações, entende? Olha aqui, por exemplo, nesse canovatio, o Pantalone vai falar com o Arlecchino. O Pantalone entra e fala com o Arlecchino. Agora, o que eles vão dizer, aí ó, é puro improviso, certo? É claro que dentro desse canovatio, que é esse fio condutor, esse roteiro que conduz o tema do espetáculo, cada um improvisa sempre dentro da lógica da sua máscara, certo? Então não é uma coisa tão solta assim, você fala qualquer coisa. Sempre dentro do tema, da lógica da máscara e desse fio condutor que é o canovatio. Aí não fica tão fácil, né? Agora a gente vai falar um proco é foda. Agora a gente vai falar um pouco da dell'arte, mas historicamente, para vocês entenderem quando ela surgiu e quando foi o declínio da comédia dell'arte. Então a comédia dell'arte ela surge, ó, em 1500, tá? Surge na Itália. Ela surge. Quais são os pilares da comédia dell'arte? É o carnaval, a cultura popular da Itália. Então surge na Itália e rapidamente ela começa a se espalhar pela Europa. Um lugar que foi muito famoso foi França também, onde eles lançam o Pierrot, em vez de Arlecchino é o Pierrot. Né? Depois vai até para a Alemanha a comédia dell'arte, então ela se difunde rapidamente pela Europa. Em 1800, em meados de 1800, 1800 e pouquinho, já começa a declinar a comédia dell'arte. Então, os teatros principalmente, né, os castelos, eles começam a não mais contratar o teatro de improviso, que até então era chamado a comédia dell'arte. Então a comédia dell'arte ela começa a se declinar. Então ela vai sumindo e sumindo, tá? Até que a comédia dell'arte ela... Pegaram o código? Ela desaparece. E desaparece mesmo. Todas as máscaras desaparecem. Não se tem mais nenhuma máscara da época, não se tem relatos, né? Porque como também é essa coisa de não escrever, né, os textos, então alguns canovatios só que se tem da época e ela some, chega a sumir assim de uma vez por todas. Morri! Até que ela ressurge em 1900 e pouquinhos, 1930, que ela começa a vir com Lecoq, com o Sartori, com Dario Fo. E aí ela ressurge a máscara, claro, agora muito mais estudada, muito mais conceituada. Né? Porque a comédia dell'arte de hoje que a gente faz,
é de 50 anos para cá, 60 anos para cá. A comédia dell'arte mesmo, como foi na época, não se tem muitas ideias. É por isso até que o Dario Fo fala que a comédia dell'arte nunca existiu. Então quando ela volta, ela já volta muito mais refinada, estudada. A comédia dell'arte, ela vem aqui para o Brasil, ela começa a vir em 80, 90 com o grupo Barracão, em 80 com o grupo Fora do Sério, em 90. Essa moral, né, ela começa a se expandir novamente. E ela começa a entrar na parte conceitual, nas escolas. Começa a se ter aula de comédia dell'arte. Porque a comédia dell'arte é muito benéfica para o intérprete. A técnica da dell'arte, ela não serve só para a comédia dell'arte. Então vamos falar agora sobre o tema mesmo que eu vim falar nesse workshop, que é o quão é importante a comédia dell'arte para o intérprete. Né, que primeiro, que a mulher entrou em cena, foi com a comédia dell'arte, né, porque antes com o teatro elisabetano e a mulher não entrava em cena. Então foi a dell'arte que trouxe a mulher para a cena, tanto é que a mulher aí ela entra sem máscara. E também os contratos com as companhias, né? Que antigamente você trabalhava com ofício de ator, mas você não era remunerado. Então foi a dell'arte que trouxe esses contratos com os castelos, com os teatros, com os mecenas, né? Nas feiras que tinham, que eles faziam. Os intérpretes começaram a ser remunerados. E um dos maiores que eu acho que são as inspirações que a dell'arte trouxe para os autores, tanto para Shakespeare quanto para Molière, Carlos Goldoni. Então esses três assim são os maiores para mim que a dell'arte contribuiu para o teatro. Então os benefícios para mim, historicamente, são as conquistas que a dell'arte trouxe para o intérprete, principalmente para o intérprete. Tecnicamente, a dell'arte ela traz tanto uma desenvoltura de você conseguir partiturar o seu corpo, né? Ela desmembra o corpo, porque a cabeça, na técnica da dell'arte, a cabeça ela não faz ela é independente do corpo, independente do corpo, independente do corpo, né? Ela age sozinha. Muitos personagens viram primeiro a cabeça para depois virar o corpo, porque a construção de uma persona, se você já for pela coluna, que é o que nós vamos entender depois tecnicamente, né? Você já constrói 50% do seu personagem. Você já acha ele. E a dell'arte ela trabalha com tipos. Então depois é só você colocar uma persona em cima desse tipo que você constrói na coluna. Você também cria sempre voz para o espetáculo, que você aprende a tirar dos animais, né, dependendo da máscara, do animal que ela vem, né, porque toda máscara tem o seu animal, o seu lado animalesco. Dentro da sua voz você começa a entender, de repente, como você encaixa a sua coluna, isso te traz uma voz, surge uma voz. Sem contar que você mesmo tem que improvisar, então você tem que escrever o seu texto. O lazzo, por exemplo, é um monólogo que você faz quando você fica sozinho no palco. Então você tem que ter vários lazos na manga, né, que a gente chama de ter o truque na manga, para que você, quando ficar sozinho no palco, sua máscara ficar sozinha, você solta o seu lazzo. Como ela trabalha tanto com a mente do ator, como ela trabalha com essa persona que você tem que criar, né, dentro desse tipo, como trabalha também o seu corpo e voz. Porque é para o intérprete isso. Para depois deixar na mão dele criar e não o diretor ficar pedindo e criando tudo. Ele consegue criar dentro do recurso que ele tem, né, de montar mesmo esse personagem. Como se fosse um leguinho mesmo. Você vai montando, colocando voz, colocando corpo e deixando isso crível. Vamos lá, galera. Agora, tecnicamente, na prática. Eu vou passar um exercício aqui que são as 5 colunas. Então vamos lá. Primeiro a gente vai para a posição neutra, tá? Então, ó, junta os pezinhos, tá? Pra gente ficar aqui retinho. Peito avante. E você vai ficar olhando para o horizonte. Braço solto. Para eu deixar agora o meu pé do tamanho do meu ombro, eu faço o seguinte, ó. Jogo o calcanhar, abro ele e abro o pé
na frente, certo? E eu estou aqui com o meu pé do tamanho, né, da largura do meu ombro, certo? Para a gente ter uma base boa para sustentar. Primeira coluna, então estou aqui, peito avante, olhando para o horizonte, braço solto, não que nem quem fez peito na academia, que sai com o braço duro, braço solto, só o peito avante. Eu jogo o meu peso para frente, que é a coluna 1, tá? Eu desequilibro, então eu estou equilibrado, eu desequilibro. Eu vou fazer agora de perfil para vocês verem bem. Então eu estou aqui, ó, vou até fazer o pezinho de novo, então junto o pezinho, peito avante, olhando para o horizonte, braço solto, eu jogo o calcanhar, jogo pé, e aí coluna 1, eu desequilibro, tá? Essa é a coluna 1. Murilo, mas o que é coluna 1? Que personagem que eu posso fazer com essa coluna? O personagem que desequilibra. Ele é desequilibrado, tá vendo? Ele não está no eixo, no centro. Ele não está no equilíbrio. Ele já está quase se deslocando. Então é isso. Então essa pessoa é a pessoa ansiosa, a pessoa que chega na frente. Ela chega primeiro a cabeça. O tronco chega antes. É uma pessoa ansiosa. Quando você está ansioso, quando você está procurando alguma coisa. Então é isso, é essa coluna, ó. Coluna 1 que eu uso, que é o desequilíbrio. Eu estou procurando, eu estou olhando, eu sou ansioso, eu estou sempre na frente. Pode ser postura também. Você usa uma coluna para enxergar alguma coisa. Em vez de eu me deslocar e fazer um gesto grotesco, eu faço um gesto de coluna. E consigo assim obter um resultado melhor, um resultado mais fino para o processo do personagem. Então coluna 1, tá? Vamos lá, coluna 1, então desequilíbrio, essa ansiedade, essa pessoa ansiosa. É isso que me indica essa coluna. Claro, dependendo da expressão que você vai usar. O desequilíbrio, você pode até ser um bêbado usando essa coluna, certo? Tendo esse desequilíbrio. Sempre aqui. Sempre esse desequilíbrio para frente. Então ela aqui você não faz força para andar nessa coluna. Ela já te propõe o movimento. Coluna 2. Vamos lá? Então, vamos aqui primeiro de frente. Estou lá, abri o meu pezinho para ficar na reta. Peito avante, braço solto. Coluna 1, para frente. Coluna 2, eu abaixo. Aqui, eu levo a coluna mesmo. E continua entendendo, ó, eu não estou no meu equilíbrio. Vou virar no perfil para vocês entenderem melhor. Ó, no meu perfil, coluna 2. Eu ainda não estou equilibrado, né? Claro que eu sustento, mas ó, ela também já me propõe um movimento, né? Esse é o movimento do corcunda, pode ser velho também, um velho que já esteja nesse compromisso, que a gravidade já agiu tanto nele que ele vem aqui. Então o velho que vem, vem aqui também. E, traz essa coluna aqui. É a coluna que você pode estar procurando alguma coisa no chão, certo? É uma coluna que você usa. É isso que eu falo, esse resultado fino, que pode ser até para pegar alguma coisa, né? Em vez de você ir lá todo espalhafatoso, você ter esse controle do corpo mesmo, né? De ter uma coluna 2 aqui, você vai direto e só pega a coisa, certo? É mais refinado o movimento. Não fica um movimento tão solto, um corpo tão jogado, né? Dependendo do personagem, você pega só aqui, ó, usou a coluna 2. Tem isso também, de eu procurar, de eu apontar, de eu avistar. Tudo aqui na coluna 2. Todo esse deslocamento, né? Eu vi o violão, então eu olho principalmente para triangular. Eu uso muito essa coluna 2. A gente usa nos Zanes muito isso, né? Os Zanes são os servos, Arlequino, Brighella, Colombina. Então são eles aqui que usam essa coluna às vezes para apontar, certo? Coluna então 2. Então, coluna 1, coluna 2. Coluna 3 então, vamos lá. Coluna 1, 2. Coluna 3, ó, eu vou encaixar a minha pelvis, eu encaixo ela e eu volto a minha coluna e faço um C com ela, tá? Vamos olhar agora de perfil. Então tô aqui, vou fazer todo o caminho de perfil. Então voltei aqui, coluna 2, coluna 1 e
voltei no neutro, tá? Vamos lá, coluna 3. Então foi coluna 1, coluna 2, encaixo a minha pelvis e faço um C com a minha coluna aqui. Cuidado com o bracinho para não ficar Tiranossauro Rex, né? Porque esse daqui seria o nosso velho na Delarte, que é o Pantalone. Né? Isso daqui seria. Agora, isso daqui você pode trazer muitos personagens, não precisa só ser o velho, pode ser o cara que é meio, né, pra frente, pode ver que ele é regido pelo pubis, né, pela essa energia aqui, né, pelo nosso instinto, né, essa energia aqui que é o ventre baixo, que a gente chama. Então ele é puxado por isso, parece que tem uma corda aqui, você tá vendo? O andar seu fica aqui, ó. E aí eu tô baixinho, eu pego, eu posso ser aquele cara que anda meio que é esquisito, que tá olhando, que tá na esprinta, é um cara que tá na esprinta, é aquele cara que é matuto, né? Então toda essa coluna aqui, ó, então ela tem que fazer, só tem que lembrar desse C que ela faz, que é isso, e a perna aqui. Vem agora aqui, ó, você tá vendo? Essa daqui você já faz força para se deslocar. É um personagem que ele faz força para se deslocar, para andar. Ele não está que nem na coluna 2, que ele já está desequilibrado, e nem com a 1, que ele já está em movimento. Aqui ele está bem no eixo, ó. Tá vendo como o eixo da cabeça, ela está centralizada? Aqui, ó. Ela está centralizada. Então ele tem que fazer força para dar o passo. Então ele faz força para dar um passo. Eu tenho que, para entrar em movimento, eu tenho que querer entrar em movimento, né? Eu tenho que fazer um esforço. Então eu vou e aí eu consigo. Então essa coluna aqui é a coluna do esforço, né? Tá? Essa ação da gravidade, essa meia corcunda também. 4 é a quarta coluna agora. 1, 2, 3. E agora a quarta coluna, ó, eu jogo para trás, ainda encaixado com o pubis, eu jogo para trás, tá? Entenderam? Então vou fazer agora no perfil. Virei e agora eu vou no perfil. 1, 2, 3 e a quarta, 4, tá? Essa daqui é aquele bom vivant, que abre o peito, que fala com a gente, que pra gente seria um doutor, e que é também que faz parte dos velhos, né? Ou também seria um capitano que tem esse peito aberto, que é para trás porque é covarde. Então essa pessoa que chega, ela parece que ela é dada, mas ela tem essa coisa que a coluna ainda é bem meio para trás, né? A coisa que você está também, pode ser sendo ameaçado, você pode estar sendo ameaçado por alguém, e você está aqui, ó, com essa coluna, né? Você está, vamos supor que seu personagem usa, né? Tá na coluna 3, e aí você é ameaçado, você vem para a coluna 4. E aqui você usa a coluna 4. Então, um tom de ameaça, pode ser um tom de apresentador, quando vem, ei, que eu tô aqui apresentando para vocês, com vocês, tá? Toda essa coluna aqui, então, que é o nosso capitão também, que é um bom narrador de histórias. Então, o peito, né? Tá aberto aqui. Então, é o peito que comanda. Então, é sempre isso e isso, tá? Jogando para trás ainda. Tô aqui, ó, para trás. Isso, quinta coluna. Pezinho na altura do ombro, peito avante, olhando para o horizonte, braço solto. Então, coluna 1, opa, coluna 2, coluna 3, coluna 4 e ó, coluna 5, o que eu faço? Eu puxo o meu peito. Aí eu tenho aqui, ó. É isso, também no centro, também muito bem alinhada, tá? Vamos fazer aqui, ó, de perfil. Então, coluna 1, 2, 3, 4 e aqui 5. Eu subo meu peito. Viram? 4 e 5. Peito avante, nariz em pé. A pessoa pode até ser um herói, né? O nosso que a gente usaria aqui nessa coluna seria o nosso enamorado, que é um herói, que é um bom espadachim.
Então esse peito avante. Ou pode ser também uma pessoa arrogante, uma pessoa meio folgada, sabe? Esse cara meio folgado, qual é que é, mano? Aí, para você intimar também as pessoas, para você, né, coagir as pessoas também. Então essa coluna que tem ela tem uma certa arrogância, né? Mas depende, o enamorado não é arrogante, por exemplo, ele é gente boa, mas ele é em pé, porque vem uma postura do bailarino, né? Do cavalo, essa montada do cavalo, o animal seria o cavalo aqui, né? Que tem esse galope, essa marcha. Então esse peito avante sempre encara o perigo, né? O coração chega primeiro, o coração sempre chega primeiro. Eu fui tanto com o coração que eu quase saí do foco. Aqui, ó, isso, então o coração chega primeiro, sempre o peito avante, tá? Então o herói, aqui não tem como escapar, o herói ou o arrogante para coagir alguém, né? Para você se colocar, até então essa coisa de qual é que foi, tá? Essa é a coluna 5, tá bom? Você não precisa usar só um tipo de coluna, né? Principalmente se você não vai usar ela o tempo inteiro para o personagem. Essas colunas, a gente caracteriza as nossas máscaras e a máscara ela usa sim, sempre a mesma coluna. Claro que às vezes por uma atitude de pegar uma coisa, aí entra uma coluninha 2 e tal, mas geralmente as máscaras elas têm, o fio condutor dela tem uma coluna muito bem definida. Agora, nas outras vertentes do teatro, né, de interpretações também, você pode misturar as colunas, nada impede de você fazer, sei lá, misturar a coluna 3 com a coluna 4. E eu fico meio, o personagem que anda meio aqui, que ele é meio taradão, meio veinho taradinho, entendeu? Então fico essa mistura, né? Então você pode misturar várias, tanto para construir o personagem, como você pode utilizar das colunas, é o que eu disse, em cena, né? Eu vou pegar uma coisa no chão, eu já estou aqui, eu já utilizo a coluna 2, que eu tenho uma segurança, um gesto fino. Né? Ou eu vou falar alguma coisa que eu quero crescer em cima da pessoa, eu utilizo a coluna 5. Qual é que é? Né? Você vem para 5. Ou estou sendo ameaçado, já jogo para a coluna 4. E aí é só coluna que eu jogo e opa, desculpa. Então você pode misturar, utilizar dessas colunas que acrescenta, dá uma partitura para o seu personagem. Ele não fica um corpo solto, um corpo que só age até com os gestos cotidianos só. Eu acho que sempre que a gente traz um personagem para o teatro, principalmente, a gente não pode ser nós mesmos. Senão toda hora eu vou ter um Murilo no teatro. Toda hora os meus personagens vêm tudo de mim. Isso é uma regra que para mim vem muito da televisão, né? Você se aproximar porque lá trabalham com o real. Aqui a gente nem sempre trabalha com o real, mas trabalha sim com o crível, né? Para a pessoa acreditar também naquilo. Não pode ser uma coisa descompassada que a pessoa não acredite. Então, esses recursos, só se você conseguir encaixar essas colunas no seu personagem e partiturar ele, eu acho que já tem outro desenho, já muda. Você já é um intérprete que tem uma consciência corporal, que é aí que eu acho que a Delarte é primordial para o intérprete. Ainda, a Delarte, ela contribui ainda na triangulação, porque o teatro você tem que triangular com a plateia. Em algum momento você vai ter que triangular com a plateia. A máscara que está falando, ela está para frente, por mais que eu esteja falando com essa máscara aqui. Então eu falo para frente, triangulo. Então, o que é triangular? É protagonista, que é quem está falando, antagonista, que é quem está escutando, e a plateia, que no caso aqui seriam vocês, certo? Então isso forma um triângulo. E um triângulo, por isso que é triangulação, certo? Então, quando aqui, protagonista falando, sempre para frente, a hora que ele passa a bola, que a gente chama de passar a bola, que é triangular, tum, virou para o outro vira para frente, começa a falar. Então se torna protagonista, antagonista e plateia. Na máscara, na técnica da máscara. É só aprender. Então acho que todo intérprete deveria saber um pouco de Delarte, ter noção do que é a comédia Delarte. Muito grato a todos que escutaram essa aula, e também levem esse conhecimento adiante. É isso que eu queria falar, o mais importante. Levem esse conhecimento adiante.